Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 85. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 85. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 85. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós humildemente queremos mais uma vez colocar-nos diante da Tua presença santa para render graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, de poder cantar ao Senhor e saber, ó Deus, que conforme a Tua palavra nos diz, o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Bendito seja o Teu nome por isso, Senhor. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para compreender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, Ele mesmo aplique essa palavra aos nossos corações. Derrame graça sobre nós, Senhor, porque precisamos que o Senhor, ó Deus, venha dos céus, que o Senhor rasgue os céus nas nossas vidas e infunde graça e misericórdia sobre nós sempre. É o que nós oramos humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Uma das figuras mais icônicas do século XX foi uma religiosa de aparência frágil, de constituição física muito frágil, mas que se mostrou uma verdadeira heroína no mundo. Estou falando daquela que nós conhecemos como a Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher notável pela obra que realizou entre as pessoas mais humildes, entre as pessoas mais pobres e miseráveis da Índia, pelo que foi reconhecida, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. E uma pessoa celebrada no século XX, como um dos grandes líderes que nós tivemos. Madre Teresa de Calcutá morreu em 1997, aos 87 anos de idade. Quando estavam comemorando, próximo já aos 10 anos lá do seu falecimento, ela estava num processo de beatificação pelo Vaticano,
ser reconhecida como santa da Igreja Católica. E naquele processo, resolveram lançar um livro, né, que tratava da correspondência da Madre Teresa de Calcutá. Cartas que ela escreveu ao longo dos anos, não é, para amigos, para companheiros da jornada lá do cristianismo, do evangelho. E as pessoas ficaram muito surpresas com o teor das cartas da Madre Teresa, porque, né, nessas cartas, muitas delas falavam de um longo processo de aridez espiritual que ela enfrentou na sua jornada. Tanta aridez, irmãos, que em determinados trechos, em determinadas cartas, ela chega a duvidar da existência de Deus. Ela diz que ela não tem certeza se Deus realmente existia, se Deus era um Deus bom, se Deus era um Deus que, né, de fato intervinha no mundo. Em outros textos, em outras cartas, ela questiona a sua própria vocação, o seu próprio ministério. Se tudo aquilo que ela fazia tinha algum valor, tinha algum proveito, algum significado para ela e para as pessoas que né, eram assistidas pelo seu trabalho, né, pela sua missão enquanto cristã atuante no mundo. É claro que, né, as cartas dela soaram como uma bomba, né, para a comunidade católica, principalmente, porque as pessoas olham, uma pessoa que nós aprendemos a admirar como uma santa, que está sendo reconhecida como uma santa, revela, né, um longo trajeto, uma trajetória de dúvidas, de incertezas, de aridez espiritual. Como é isso? Quando a gente olha para essa história, nós, né, que entendemos a santidade de vida de uma perspectiva diferente, né, do catolicismo, porque nós sabemos que os santos, né, de acordo com a palavra de Deus, são muito parecidos com a Madre Teresa de Calcutá na sua jornada espiritual, né? Porque temos uma ilusão, ou as pessoas têm uma ilusão de que a carreira cristã é algo que acontece de forma retilínea, né? De forma constante. Isso não é verdade, irmãos. Quando nós olhamos para a trajetória de qualquer servo de Deus, o que nós mais percebemos é a irregularidade da nossa vida diante do Senhor. Existem tempos em que nós, né, parece que alcançamos os céus, né? Parece que nós estamos em tempos tão abençoados que nós somos capazes de tocar a presença de Deus, né? Mas existem outros momentos em que a nossa jornada, a nossa caminhada nessa terra é marcada por profundos vales, né? Por profundas depressões espirituais, onde nem sempre nós conseguimos, né, detectar o menor sinal de Deus e de seu favor nas nossas vidas. A vida cristã é assim. Alguém já disse que ela é, né, uma vida vivida entre os montes e os vales, né? Algumas vezes nos montes, algumas vezes nos vales, e a gente vai caminhando em direção ao alvo e ao plano e ao propósito do Senhor para a vida do seu povo. A Bíblia diz isso. Os filhos de Corá, que são nossos assistentes, né, espirituais nessa nossa caminhada pelos seus salmos, entenderam isso. Fico pensando nisso. Nós já vimos aqui um pouco sobre a história desses homens que, né, foram salvos lá, né, da rebelião do seu ancestral, né, para serem colocados como pessoas que conduziam outras em adoração, pessoas responsáveis pelos louvores, pessoas responsáveis pela, né, condução do templo. Eles eram porteiros, né, no templo lá, depois, antes no tabernáculo, depois no templo de Salomão. E essas pessoas, os filhos de Corá, sabiam como a jornada espiritual do povo de Deus pode ser irregular.
como ela pode ser essa alternância, né, entre momentos de efervescência espiritual, seguidos por momentos de aridez espiritual. E esse salmo que temos em mãos, né, marca isso. Os estudiosos nos dizem que esse é um salmo do período pós-exílico, né? Depois que o povo de Deus havia voltado da Babilônia, depois que eles haviam experimentado a graça, o favor do Senhor, né? Como diz o Salmo de número 126, quando eles voltaram, né, com os lábios cheios de gozo, de regozijo, de celebração, todo aquele momento de entusiasmo havia passado, e agora um novo tempo, né, que marca a vida do povo de Deus, é um tempo de um período de intensa aridez espiritual. Por isso que o salmo que nós temos em mãos é uma oração por avivamento. O salmista está dizendo aqui para nós, reconhecendo, né, essa nossa jornada oscilante, né, caminhando em direção à presença do Senhor, que existem momentos em que nós nos encontramos no vale, que nós nos encontramos em profunda aridez espiritual. E o que é que nós podemos fazer? Como nós devemos orar quando nós enxergamos que, né, a nossa jornada, a nossa caminhada é uma caminhada dura, mais difícil do que o normal, quando nós não conseguimos detectar os sinais da graça de Deus, quando nós não conseguimos ver Deus tão perto das nossas vidas como nós gostaríamos? O que fazer quando nós enfrentamos, né, tempos de aridez espiritual? Esse texto está, né, construído na forma de 3 estrofes, em que o salmista está, ou os salmistas estão dizendo para nós como deve ser a nossa atitude, né, diante desses tempos de aridez. A primeira coisa que ele nos diz, aí nos versos de 1 até o verso de número 3, é que esses tempos, né, de aridez espiritual são tempos que nós devemos buscar a graça de Deus, e nós o fazemos quando nós nos lembramos dessa graça e misericórdia que nós já experimentamos no passado. Olha de novo o texto, ele diz assim: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste toda, e do furor da tua ira te desviaste. O salmista está aqui se lembrando da visitação grandiosa de Deus em um passado não tão distante da vida do povo do Senhor, quando Deus tirou o seu povo do exílio. Os verbos que nós temos nesses primeiros 3 versículos, nessa estrofe, são verbos que estão no passado, né? O salmista está olhando, né, para esse passado não tão distante, e ele está se lembrando do favor de Deus, da graça de Deus que visitou o seu povo. Irmãos, lembrar é algo extremamente importante nas nossas vidas. E os filhos de Corá estão nos dizendo aqui, mas nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque o passado, ele pode ser tanto um mestre muito maravilhoso, que nos ensina lições muito preciosas, mas ele também pode ser, o passado, um péssimo estacionamento. Quando? Quando nós vivemos da nostalgia. Quando você olha para o passado e fala assim: eu era feliz e não sabia. Lá no ano de 1900 e lá vai bordoado. Mas eu era tão feliz, eu era tão crente, pastor. Eu buscava a Deus, eu lia a Bíblia, eu orava, e Deus parece que estava ali à minha disposição em todo tempo. Mas hoje, não. Pessoas que olham para o seu passado, não só para o passado espiritual,
mas o passado, de forma geral, às vezes nós somos muito tendenciosos a sermos pessoas extremamente nostálgicas, né? A olhar para a alegria como algo que nós reconhecemos apenas no álbum de fotografias, como algo que está presente apenas nas nossas lembranças. Não é nesse sentido que o salmista está chamando a nossa atenção nos nossos tempos de aridez espiritual. A lembrança aqui, né, é do rico favor de Deus que eles experimentaram há pouco tempo atrás. Ele está olhando para aquele passado com gratidão. Ele se lembra daquele passado como um fundamento na sua experiência com Deus. Ele diz assim: Senhor, o Senhor já olhou com graça para o seu povo, o Senhor já nos visitou, o Senhor já nos favoreceu, o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor aplacou a ira do Senhor. Todas essas palavras são parte de uma linguagem de salvação. Poderíamos dizer que, né, a semelhança de um hino nosso, do nosso hinário, né, que cantamos ocasionalmente nos nossos momentos de gratidão, a grata memória no coração do salmista. Ele olha para os dias, né, do exílio e ele se lembrou que o exílio foi resultado do pecado, foi resultado da transgressão de Deus, do povo contra Deus, mas Deus agiu com graça. Ele recorda a graciosidade de Deus naquele passado, né? Tudo foi pela graça de Deus, tudo foi pela intervenção misericordiosa do Senhor. E ele diz assim: Senhor, o Senhor já nos visitou, o Senhor já agiu com favor no nosso passado. Nós temos um coração que transborda de gratidão para com o Senhor. Esse não é um passado, né, de estacionamento. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe, né, como John Bunyan uma vez disse, que o amor de Deus no passado nos persuade a confiar no amor de Deus no presente e no futuro. Porque Deus é um Deus gracioso, porque Deus é um Deus que agiu na vida do seu povo de forma graciosa. Nós temos confiança que Deus é Deus que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Nós não podemos morar no passado, irmãos, nem tampouco, né, fazer da nossa alegria um álbum de fotografias. Nós precisamos ter grata memória pela ação de Deus, mas nós não podemos nos tornar pessoas presas ao passado. Quantas vezes, né, nós ficamos imóveis, né, imobilizados, porque nós só temos o nosso passado, só temos as nossas memórias, as nossas lembranças. O salmista diz: olha, nós precisamos nos lembrar da graça de Deus, de forma grata pela ação graciosa de Deus no nosso passado. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para o texto do verso 4 até o verso de número 7, o salmista nos diz que nós não apenas nos lembramos da graça no passado, mas que nós precisamos reconhecer ou recorrer à graça de Deus como a nossa única esperança no presente. Ele diz assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Aparentemente, é algo estranho, né?
porque ele olhou para o passado e diz assim: o Senhor já nos salvou, o Senhor já nos perdoou, né? O Senhor já desviou a ira de sobre nós. E de repente está o salmista de novo falando assim: Senhor, retira a ira, Senhor, perdoa o pecado. Até quando o Senhor vai ficar irado contra nós? Perdeu a salvação? Não, absolutamente. Mas ele está entendendo aqui na sua jornada que as suas circunstâncias presentes requerem que ele olhe para a graça de Deus como a única esperança dele naquele momento. Todos os verbos que nós temos aqui nessa perícope, nessa estrofe, são verbos do presente desses salmistas. Ele está olhando, né, para a sua situação, para a situação presente do seu povo, e ele percebe que o seu povo está em apuros. Eles tiveram uma recaída. Eles não experimentam mais aquilo que eles experimentavam há pouco. Eles fracassaram novamente. E ele pede que Deus haja graciosamente com eles naquele presente. Vocês se lembram? Do Salmo 126, mencionei agora há pouco. O salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, de júbilo, porque as pessoas diziam: olha, Deus fez grandes coisas por eles, por isso eles estão alegres. Dizem assim: é verdade, nós estamos alegres porque o Senhor fez isso por nós. Cadê a alegria? Foi-se. Ele diz assim: Senhor, será que nós vamos permanecer tristes por todo o tempo? Será que não há mais regozijo para o teu povo na tua presença? Naquele momento, o povo de Deus se sente como objeto da ira de Deus. Eles não viam salvação para a sua condição, eles perderam a alegria, eles perderam o ânimo, a vitalidade em servir ao Senhor. Como isso acontece com tanta facilidade na vida do povo de Deus, né? Às vezes a gente olha para o passado com essa nostalgia, quando nós servíamos, quando nós nos alegrávamos no Senhor, e de repente olhamos para o nosso presente e nós não percebemos nenhum sinal de graça, nenhum sinal de favor. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu um livro chamado Depressão Espiritual, né, que ele faz uma observação sobre a vida de muitos servos de Deus. Ele diz assim: às vezes, como servos de Deus, nós estamos cansados na obra do Senhor, não da obra do Senhor. Nós temos plena certeza que Deus é o Deus de salvação, é Deus que nos salvou, que restaurou a nossa vida, mas nós nos encontramos desanimados, nós nos encontramos cansados. Por que será que isso acontece? Por que será que a alegria se esvai? Por que será que o regozijo se torna em lamento, em murmuração? Às vezes isso é resultado de pecado, mas não do pecado que levou o povo para o cativeiro, que era a idolatria. Mas às vezes, irmãos, a perda da vitalidade espiritual está atrelado à perda de foco. Esse tempo do retorno do povo do exílio, do Salmo 126, é o tempo de Neemias. Vocês se lembram de Neemias? A Bíblia diz que aquelas eram as condições mais duras e mais difíceis para o povo de Deus, mas eles estavam lá, firmes,
suportando todos os impropérios, todas as calúnias levantadas pelos inimigos, tendo que trabalhar com a colher de pedreiro na mão, com a espada, uma lança na outra mão, mas trabalhando. Pessoas humildes diante do Senhor. O profeta Ageu diz que quando aquelas pessoas viram a reconstrução dos muros e viram a reconstrução do templo e se lembraram de 70 anos antes, quando o templo caiu, elas choraram por causa da humildade das coisas. Eles estavam movidos por isso, mas aqueles tempos se foram. O profeta Ageu diz, que é contemporâneo dessa época aqui dos filhos de Corá, que sabe por que o povo de Deus estava sem alegria, porque o povo de Deus estava sem ânimo? Porque eles estavam mais preocupados com as suas próprias coisas do que com a casa de Deus. Eles dizem assim: olha, vocês estão aí preocupados com as casas apaineladas de vocês, né? Preocupados em sofisticar a vida de vocês, preocupados em cuidar das coisas de vocês, e vocês se esqueceram do Senhor. Isso mina a alegria, isso mina a vitalidade espiritual. Quando nós nos esquecemos de Deus, irmãos, Davi diz no Salmo 32 que ele se sentia velho, cansado, que ele se sentia podre por dentro. Sabe por quê? Por causa do pecado. É preciso que nós clamemos ao Senhor. E o salmista está aqui fazendo um clamor ao Senhor. E o foco do seu clamor, né, é ajustado para a real necessidade deles naquele momento. Ele pede duas coisas ao Senhor apenas. Sabe o que é? Restaura-nos, vivifica-nos. Ele sabe que o que está errado com a sua vida é justamente a sua espiritualidade. Ele pede para que Deus restaure, ele pede para que Deus vivifique. E essas duas palavras que estão aqui, né, nessa segunda estrofe do texto, restabelece-nos, verso 4, e depois vivifica-nos, né? Ele sabe que alguma coisa precisa voltar ao seu estado original com o Senhor, porque senão não haverá mais ânimo, não haverá mais alegria. Uma vez que nós experimentamos a graça do Senhor, nós nunca, irmãos, nós jamais prescindiremos da graça do Senhor, nós jamais viveremos sem a graça do Senhor. Nós reconhecemos a ação de Deus no passado, Deus salvou, Deus perdoou, Deus aplacou a sua ira, mas o salmista diz que nós precisamos dessa graça no nosso presente, de que sem a graça do Senhor, nós não podemos ser devolvidos ao nosso estado inicial de comunhão. Sem a graça do Senhor, nós não podemos ser vivificados. Você lembra do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37 da sua profecia? A palavra do Senhor nos diz que Ezequiel foi levado para um vale de ossos secos. E o Espírito do Senhor perguntou a ele: esses ossos poderão reviver? Diz assim: não sei. E o Senhor responde: se o Espírito do Senhor soprar sobre eles, eles viverão. E ele diz assim: profetiza sobre o vale de ossos secos. E o profeta então chama o Espírito que vem dos quatro cantos da terra para promover restauração, para promover vivificação na vida do povo do Senhor. Mas a partir, irmãos, desse reconhecimento da maior necessidade que o povo de Deus tem no presente, nós precisamos de vida, nós precisamos de graça, nós precisamos que o Senhor reacenda em nós a chama da alegria, da vitalidade, para que nós continuemos buscando a sua presença.
Mas será que nós temos essa real consciência? Uma das coisas que eu acho muito interessante nos evangelhos, algumas vezes, né, quando alguém pede para que Jesus faça um milagre, Jesus pergunta para essas pessoas coisas que são óbvias demais no nosso entendimento. Ele chega para o cego de nascença e diz assim: o que você quer que eu faça? Ele chega para o aleijado e diz assim: o que você quer que eu faça por você? A gente lê isso e fala assim: o que é isso, Jesus? É claro que ele, né? O cego vai querer enxergar e o coxo vai querer andar. Mas isso não é tão óbvio. Porque se há algo, irmãos, que acontece conosco, é que muitas vezes nós temos a capacidade de mascarar a nossa realidade presente. Às vezes nós não temos condições de reconhecer o que nós mais precisamos que o Senhor faça nas nossas vidas. Aquele povo está vivendo tempos difíceis. Se você olhar, você vai ver que ele fala lá no verso de número 12 que a terra não estava produzindo fruto. Eles estavam passando por um tempo de pobreza espiritual. Mas o salmista diz que essa não era a maior necessidade do povo de Deus. Aquilo que eles mais precisavam é que Deus restaurasse o vigor espiritual das suas almas. É que Deus revivesse o relacionamento daquele povo com Ele mesmo. O que é que você mais precisa da presença do Senhor na tua vida? Nós começamos o nosso culto hoje orando para que Deus rasgue os céus e desça no nosso meio. Ele está aqui. O que é que você mais precisa? Ah, pastor, o que eu estou mais precisando é que Deus dê uma restauração material na minha vida, né? Eu tenho tantas contas para pagar, eu tenho tantas coisas para ajustar, eu tenho uma família para dar conta. Irmãos, essa não é a necessidade mais urgente que nós temos como povo do Senhor. O que nós mais precisamos é que Deus nos reavive, é que o Senhor restaure o nosso interesse por Ele, porque se tem algo que tem me assombrado na nossa vida como igreja aqui, é a falta de interesse que nós temos demonstrado por Deus, é a falta de vigor espiritual que as nossas casas têm demonstrado. Para muitos de nós, tanto faz estar aqui como estar em qualquer outro lugar. Para muitos de nós, tanto faz estar cultuando a Deus como estar fazendo qualquer outra coisa da nossa vida. E às vezes nós ficamos só lembrando do passado. Mas era bom. Mas eu me lembro com saudade, né? O passado é para ser agradecido pelo Senhor, é para ser reconhecido pela manifestação da graça do Senhor, mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos de graça para o nosso presente, nós precisamos de ânimo, nós precisamos de vitalidade, nós precisamos de restauração. O salmista diz: Senhor, é disso que nós precisamos, isso é que é a nossa necessidade mais urgente, que o Senhor traga graça, que restaura e que vivifica o nosso coração. E por fim, em terceiro e último lugar, nos versos de número 8 até o verso de número 13, nós encontramos, né, o salmista nos falando sobre essa perspectiva da graça suficiente, que precisa ser mantida para o nosso futuro. Ele diz assim: escutarei o que o Senhor Deus disser, pois Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra.
encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. O salmista faz uma pausa na sua observação do passado e da sua análise do presente, para que ele então mantenha a graça em perspectiva, porque ele diz assim: olha, eu vou ouvir o que Deus vai me dizer, eu vou me voltar para a palavra do Senhor, porque eu sei que Ele vai falar de paz, Ele falará de paz para o seu povo, para os seus santos, para que nós jamais caiamos novamente em insensatez. Agora ele está olhando para o futuro. E não é qualquer tipo de futuro, né? Há algo muito interessante que os estudiosos dizem sobre o Salmo 85, é que no tempo verbal hebraico existe uma modalidade chamada perfeito profético. O que é isso? São coisas que acontecem no passado que nos fazem olhar para o futuro com uma garantia nas promessas do Senhor. Esse homem está olhando e diz assim: olha, no passado nós já experimentamos isso, o nosso presente é um presente miserável, mas nós olharemos com confiança, nós esperaremos no Senhor, nós manteremos a graça em perspectiva. Sabe por quê? Porque a graça é suficiente. O Senhor trará graça para a nossa vida. O Senhor vai nos preservar para que nós não sejamos insensatos mais uma vez. Ele vai nos restabelecer. Ele trará paz. Mas apenas para aqueles que temem o seu nome. E aí ele fala, num dos versos mais belos da Escritura, sobre o encontro da graça e da verdade, sobre o encontro da justiça e da paz. Ele diz assim: olha, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando foi que isso aconteceu? Quando a graça encontrou a verdade, quando foi que a justiça e a paz se beijaram? Quando Jesus, que é Deus, rasgou os céus e veio. Isso só é possível quando o céu toca a terra. Quando Deus vem para o meio do seu povo. Esse homem está olhando e ele está dizendo assim: essa é a realidade da graça de Deus, da salvação de Deus no meio do seu povo. Ele resolve, irmãos, olhar com confiança, com esperança para a visitação de Deus. Ele olha com fé para aquilo que nós já temos a certeza, porque nós já experimentamos a realidade de Cristo nas nossas vidas. É por isso que nós podemos orar por essa graça suficiente, por essa graça abundante. Porque a justiça e a paz já se beijaram. Porque a graça e a verdade já se encontraram em Cristo Jesus. Samuel Rutherford foi um teólogo, pastor presbiteriano escocês que passou por duras coisas durante a sua jornada, a sua vida. Ele é um dos autores da Confissão de Fé de Westminster. E ele tem um verso muito interessante. Ele diz assim: quanto a mim, eu estou pendurado por um fio.
Eu sou sustentado nessa vida por um fio. Mas graças a Deus que o fio que sustenta a minha vida é Cristo Jesus. Esse fio não pode ser rompido. Quando nós olhamos para a nossa jornada, para a nossa caminhada espiritual, irmãos, nós somos muito semelhantes a isso que o salmista está descrevendo aqui. Somos muito parecidos, não é? Com a jornada da Madre Teresa de Calcutá, porque a vida cristã vitoriosa é isso, é uma série de recomeços. A gente olha para o nosso passado e vê a graça de Deus que nos salvou, que nos libertou, que se desviou a ira das nossas vidas. Nós olhamos para o nosso presente, que muitas vezes é um presente, né, duro, difícil, né, um presente complexo. Mas nós oramos pela graça do Senhor para recomeçar. E nós olhamos para o nosso futuro. E olhamos para o nosso futuro com esperança, porque nós nos apropriamos das promessas de Deus que são verdade em Cristo Jesus para as nossas vidas. Samuel Rutherford está certo. Todos nós somos sustentados por esse fio, fino fio de prata, que é Cristo Jesus e que não pode ser rompido, nem pelos nossos pecados, nem pelos nossos fracassos, nem pelas nossas falhas, porque há graça suficiente nele para socorrer o aflito e o necessitado. Mas nós precisamos clamar por essa graça, precisamos clamar para que o Senhor nos tire do vale e nos ponha no monte, porque é assim que acontece. É assim que nós caminhamos nessa vida, com uma série de recomeços, né? Sendo sustentados, erguidos pela graça de Deus. Tudo pode nos faltar, mas jamais a graça de Deus pode nos faltar, porque, como diz Davi, a sua graça é melhor do que a vida. E como disse o Senhor a Paulo, a graça nos basta, ela é suficiente para as nossas vidas. Do que é que você tem tido necessidade nesses tempos de aridez espiritual? Nós passamos tempos difíceis, tempos duros. O que é o clamor do nosso coração? O que é que nós mais precisamos? Nós precisamos da graça, irmãos, do Senhor sobre as nossas vidas. Graça que nos reaviva, graça que nos restaura, graça que traz alegria para as nossas vidas. E nós vamos encerrar o nosso culto de adoração ao Senhor hoje